Foram 55 cultos no ano de 2025. A história passa muito rápido. O ano passa rápido. Claro que para alguns pode parecer demorado. Mas a Bíblia diz que nós somos como neblina, que logo se dissipa, parece logo se dissipa. Como a relva do campo. É interessante falar sobre relva na nossa região, que é agrícola. Você vê as plantações, vamos colocar aí agora o soja, ou o milho. De repente, tudo verdinho. Passado uns meses, poucos meses, seco, e depois a terra vermelha. A planta é assim, por mais bonita que ela seja, ela é frágil, ela passa rápido. E a Bíblia diz que nós somos como essa relva. E cabe a nós, no último culto, duas coisas. A primeira delas, fazer uma reflexão da nossa história, de que por que nós estamos aqui, como chegamos aqui, da ação de Deus na nossa vida, nos mínimos detalhes, nas permissões que Ele deixou de alguns acontecimentos, de perdas, de sofrimento, de lutas, mas que Deus esteve no controle. Mas também de momentos de alegrias que Ele nos proporcionou nesse ano. Você certamente, se colocar, como diz o hino, conta as bênçãos, você ficará surpreso que Deus fez mais bênção na nossa vida do que momentos difíceis. Estamos morando, estamos alimentados, temos a família, passamos por enfermidade, mas Deus sempre proporciona os meios, a graça, o remédio, os médicos, o milagre, e nos dá a saúde. Então, esse último culto, ele tem que ser feito uma retrospectiva do que Deus fez. Mas também poderíamos perguntar assim, e do que eu fiz para Deus? Eu fiz para mim muita coisa, para as pessoas, para a família. O que eu fiz para Deus? E o segundo passo da reflexão do que Deus fez é o ano que vem. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Qual é o seu planejamento, a sua vontade? Qual é o seu desejo? Há algo que você vem buscando há algum tempo? Diz um ditado, foi adaptado até para um filme, diz assim, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Você não sabe qual caminho tomar. E se Jesus é o caminho, a nossa vida ela só tem um objetivo aqui na terra. É glorificar a esse Deus. É gozá-lo dele. É gozá-lo. É gozar da bondade, do amor, da direção, de usufruir da presença desse Deus. Então, a pergunta inicial nessa reflexão bíblica é: quais são os seus planos, ou qual é o seu desejo, qual é a sua vontade em 2026? Ao final de toda a mensagem, eu peço para a igreja, você vai pensando, que você faça pelo menos 2 pedidos. Pelo menos 2 pedidos. Um pedido foi aquele que Deus chegou para Salomão e falou assim, pede o que você quiser. Você pode pedir riqueza, saúde. Ele pediu sabedoria e conseguiu toda, porque a sabedoria ela dá as coisas, mas... Então, o primeiro pedido, você coloca diante de Deus e fala, Deus, eu vou pedir para mim. Eu vou pedir isso, mas aquilo que realmente faz... Então, pensa, não é agora. O que você gostaria de pedir para Deus em 2026? Qual é o seu maior desejo? Ah, pastor, precisar de mais de um. Converse com Deus aí, eu estou falando para você fazer um. Quiser fazer uma lista para Deus? Faça. Se um caderno não couber, né? Uma folha não couber, pegue 2. E o segundo pedido, você vai pedir o que você quiser o primeiro. O segundo pedido, você vai falar, Deus, eu quero fazer um pedido para o teu reino, para o Senhor. E aí engloba a igreja, o reino de Deus, para o Senhor. Um compromisso, um pedido que eu vou fazer, eu gostaria que o Senhor me ajudasse a cumprir. Por exemplo,
Vou dar alguns exemplos. Você pode pedir. Eu queria uma alma, eu queria uma pessoa que não conhece o Senhor, que eu pudesse falar os 3 que eu pudesse falar que o Senhor é o caminho, orar por essa pessoa. Eu queria que essa pessoa conhecesse Jesus, se convertesse. Isso é para Deus, você está pedindo. Queria que tal pessoa mudasse de vida e começasse a servir o Senhor. Ah, Deus, eu queria exercer um cargo na igreja para poder te servir. Eu queria não faltar nenhum trabalho da igreja para demonstrar a minha gratidão pela salvação. Eu queria ler a Bíblia toda. Eu queria orar todos os dias, ter um momento de oração. E aqui são alguns exemplos que eu estou dizendo que você pode oferecer para Deus. Deus, eu queria dobrar o valor do meu dízimo. Significa que você está pedindo um pouco egoísta, que você vai ganhar mais e você vai dobrar, mas de repente ganhando o mesmo. Eu queria, Deus, eu queria assumir uma cota do terreno que a igreja comprou para expansão, obra missionária, estacionamento. Eu queria assumir esse compromisso em 2026. Isso para o trabalho de Deus. Então você vai pedir um pedido para você. E depois você vai pedir um compromisso para Deus. Aí você certamente está pedindo, o que eu vou pedir para Deus, né? O que Deus espera de mim em 2026? O que Deus espera da igreja presbiteriana de Mandaguari? O que Deus espera da família IPB em Mandaguari? O que Deus espera de nós como igreja? Pastor, eu não sei tantas coisas. Jesus deixou claro em João capítulo 17, quando ele orou, é conhecida a oração sacerdotal, o que ele pediu, o que ele espera de mim e você na vida, e consequentemente no ano de 2026. Quem diria que chegaríamos a 2026, no auge da pandemia, todo mundo, toda a igreja se afastando, não podendo congregar, a morte chegando perto das famílias, e aqui estamos, mais um ano se findando, e outro ano chegando. Então, João 17, vamos deixar aí aberto, eu vou falando os versículos, deixa a sua Bíblia aberta, se você tem, depois será projetado também, mas João 17, Jesus, ele fala pelo menos 4 coisas que é a vontade de Deus. Diz o texto, então, da palavra de Deus. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A primeira coisa que Jesus espera de nós, espera da igreja, a vontade de Deus para nós em 2026 é salvação. Ter e levar a salvação. Ele diz aqui, no versículo 2, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Vida eterna é salvação. Existem muitas pessoas em Mandaguari que não conhecem a graça. Você conhece alguém? Será que você conversa com alguém? Mas essa pessoa não é minha responsabilidade. É sim. A salvação, quando uma pessoa conhece a graça, a salvação leva-nos a glorificar a Deus. Jesus diz assim que ele fez a vontade de Deus para glorificá-lo. Ele glorificou na terra, versículo 1. Eu glorifiquei a ti, fazendo o quê? Fazendo o que o Senhor mandou. E a igreja, a função da igreja, o mercado é vender mantimento, essas coisas, a farmácia medicamento, a loja de roupa, de tecido vender roupa e etc. Material de construção, vender. A igreja, a função da igreja é fazer a vontade de Deus evangelizando, buscando o reino em primeiro lugar. Então a salvação leva-nos a glorificar a Deus. Veja o versículo 4. Aliás, versículo 3, né? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando uma pessoa conhece Deus, conhece a graça, veja o versículo 4, ele glorifica, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Então a salvação leva-nos a glorificar a Deus. O versículo 5 fala, agora
Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E lá no versículo 10, Jesus vai dizer, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. A salvação leva-nos a glorificar a Deus. A salvação leva-nos a obedecer a palavra de Deus. Veja o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. A salvação leva-nos a glorificar a Deus, mas também leva-nos a obedecer o que Ele fala na Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando eu sou salvo, eu não estou trabalhando para ser salvo, eu obedeço. A salvação leva-nos a obedecer a palavra, a guardar a palavra de Deus. A salvação leva-nos à dependência de Deus. Sabe como um filho, quando depende do pai em tudo? Quando é um bebê, o pai cuida, a mãe cuida, o bebê não trabalha, só dá trabalho. É uma gracinha, é uma bênção, mas o pai faz tudo. Aliás, a mãe, um pai, dá a própria vida pelo filho, pelo amor. E o versículo 7 fala que o seguinte, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Isso aqui é dependência de Deus. Tudo vem de Deus, até a vinda de Jesus aqui. Foi vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para nós é a salvação, que leva-nos a glorificá-lo, a obedecê-lo, a praticar a palavra dele e também depender dele. Mas a segunda coisa que Jesus pede aqui, o desejo de Deus para nós, como igreja em 2026, é proteção, cuidado, direção. Veja, o versículo 11 diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Guarda-os em teu nome. E o texto continua, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, que é Judas, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo, a alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nesse mundo que nós não somos aqui, nós somos peregrinos, embaixadores de Deus, o que Deus quer para nós é cuidar, proteger, dirigir. Jesus, quando ele estava com os discípulos, ele não deixou nada acontecer. Lembra? Todos aqueles tragédias que eles passaram, lá a ventania no mar, ele acalmou, ninguém tocou nos discípulos. Por quê? Porque ele guardava. E Deus quer a mesma coisa, porque Jesus ainda está conosco através da ação do Espírito Santo. O que Deus espera para mim o ano que vem? É proteção. Sabe aquela proteção que o pai fica preocupado, a mãe fica preocupada quando o filho, a filha sai de casa? O que nós só podemos fazer é orar, que Deus leva, Deus guarda, Deus protege. Aquela proteção que você nem sabe muitas vezes que aconteceu, Deus livrou. Um professor meu deu um exemplo que eu nunca esqueci. Está na glória já, Ademar de Oliveira Godoy. Ele falava assim, a proteção de Deus, ela se manifesta no dia a dia. Você está andando aí por uma cidade, pode ser a sua ou uma outra cidade, e de repente alguém quer lhe fazer mal, um assaltante, e Deus coloca uma autoridade, um policial, um guarda, uma pessoa, você nem vê, mas aquela pessoa que fazer mal vê. Deus te protegeu. Deus te cuidou. Há um livro, aliás o Eliezer me deu um e eu achei o outro, agora tenho dois. É Deus que trabalha no turno da noite. Eu tinha um, eu reclamei que alguém tinha pego, emprestado para ler, não devolveu. O Eliezer foi lá e comprou um, que eu não achava para comprar, do Rommel. Deus que trabalha no turno da noite. É Deus cuidando. Ele dá um exemplo assim, você pega um carro, vai passar numa ponte, tinha uma ponte lá na cidade, e que às 5, 6 horas da manhã, uma infinidade de carro passava naquela ponte.
E durante a noite, meia-noite, 1 hora, 3 horas, os funcionários estavam soldando um problema que tinha acontecido ali. As pessoas passam na ponte sem saber que alguém foi ali e cuidou, protegeu, fortaleceu. O que Deus espera e quer, a vontade dele, é nos proteger. É a proteção, é o cuidado, é a direção, para que ele nos proteja, como diz o salmista no Salmo 127, versículo 1, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Podemos ter todos os recursos humanos, fazer seguro, etc. Mas se Deus não nos guardar, a segurança nossa não está na força, mas na intercessão de Cristo, na vontade de Deus. Ore, descanse no fato que Jesus está orando por nós, intercedendo à destra de Deus. Jesus está cuidando de nós. Então Deus quer salvação em 2026, para nós, para as pessoas que amamos, que conhecemos, amigos. Deus quer proteção, vai gravando aí. Mas Deus também fala, aqui no versículo 17, Ele quer santificação. Veja o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação é buscar ser igual a Cristo. Santificação aqui na terra, em 2026, é a pessoa olhar para você, o jeito que você fala, o jeito que você anda, o jeito que você trabalha, o jeito que você come, o jeito que você conversa com as pessoas, o jeito que você age ou reage, as pessoas vão dizer, parece com Cristo. Isso é santificação. É tirar, tem gente que fala assim, eu sou assim, não mudo. Pedro era assim e mudou. Os discípulos eram assim, mudaram. A palavra de Deus nos molda. Há muita gente dona da verdade, com pensamento, cauterizado. A santidade, ela quebranta o nosso coração, ela muda o nosso caráter, ela nos transforma, ela nos deixa as pessoas dóceis, amáveis, cordatas, bondosas, pagando o mal com o bem, não violento ou não violenta, falar com mansidão, perdoar. Tudo isso faz parte do processo de santificação, de crescimento. O que Deus deseja para mim e para você em 2026 é a santidade, porque Ele é santo. Sede santo porque eu sou santo. Se você é filho e filha de Deus, o que Deus espera é que você busque. Eu estou agindo assim, nem pergunta. Então procura na Bíblia qual é a vontade de Deus para que você busque a santidade. Em tudo, no celular, na televisão, no procedimento, isolado ou na igreja, na presença de familiares ou longe, a santificação. Então Deus, Ele espera que através da palavra de Deus, que é o instrumento que nos molda a imagem de Cristo, porque sem o alimento da palavra não há crescimento espiritual. Eu estou agindo bem. Se você ler a palavra, você vai perceber que você precisa melhorar, e eu preciso melhorar. Santificação. Além da salvação, da proteção que Jesus falou que Ele quer em 2026, a santificação, Ele fala uma outra coisa aqui para nós como igreja. No versículo 20 e versículo 21, Ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. União. Ninguém faz nada sozinho, ninguém é igreja sozinho. É o corpo. Por mais mãos habilidosas, atleta de futebol que tem a habilidade nos pés, se não tiver o corpo não vale nada. A igreja é o organismo que Deus estabeleceu para manifestar a obra dele aqui na terra. A igreja, nós como membros, nós complementamos, auxiliamos uns aos outros. Aliás,
Deus fez Eva porque viu que o isolamento, a solidão não é boa. É por isso que ele instituiu a congregação. Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Talvez, se esse texto fosse escrito hoje, poderia falar assim, não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Congregar é estar junto, é ter unidade. Jesus sabia que o maior testemunho da igreja seria através da unidade. O poder, a manifestação. Veja, ele já havia falado isso no versículo 11. Que o desejo dele, para que sejam um assim como nós somos. Deus era um, Jesus era um com Deus. Queridos, diversidade na igreja, mas a unidade vem do Espírito. É o Espírito que é um só. É o único. Tem um pensamento diferente, mas chegamos na unidade, no consenso, na harmonia. O Salmo 133, versículo 1, eu acho que muitos sabem de cor, fala, como é precioso viverem unidos os irmãos. Como é precioso, é bom, é agradável viver unidos os irmãos. Você busca a unidade? A verdade é que o inimigo tenta dividir, Jesus ora para nos unir. Você tem promovido a unidade no corpo de Cristo ou causado divisões? Como que você foi nesse ano? Na igreja, quando tem algo, você tem procurado unir ou dividir? Conciliar ou afastar? Na sua casa, com seus amigos, com as pessoas que às vezes lhe ferem, como você tem agido? A sua palavra é doce como mel? É agradável? Ou é aquela palavra punhal que fere, que machuca? Temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Elas precisam causar união e não divisão. Isso é o que Deus espera da igreja em 2026. Ele sempre esperou. Mas estamos projetando o que Deus espera, Ele espera a salvação. Ele espera isso da igreja, levar a salvação, viver a graça. Ele espera que nos proteja, a proteção, o cuidado, porque o mundo é mau, o mundo jaz do maligno, há muitos perigos, há muitos problemas, mas Ele está conosco nos protegendo. Jesus disse em Mateus capítulo 28, 20, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele também espera que a nossa vida abandone o pecado, somos salvos pela graça, lute contra o pecado, a santificação, para que nós possamos parecer com Cristo. Nosso modo de falar, de pensar, de agir. Mas Ele também espera que a igreja seja unida, Ele espera união. Para que possamos ser um, para que o mundo veja na igreja a unidade de Cristo. Esse é o que Ele espera em 2026. Perdoe, sirva, construa pontes. Jesus deseja união. Quebre os muros, quebre as barreiras, quebre os preconceitos, quebre os paradigmas, os dogmas. E busque estar próximo do povo de Deus. Concluindo, podemos dizer, recapitulando, a vontade de Deus para nós em 2026. Que nós vimos aqui, que Jesus disse, salvação, proteção, santificação e união. Quando o conselho estava projetando aqui, vemos orando pela vida da igreja por alguns motivos. Primeiro, nós queremos que a igreja tenha união, paz, para que não haja divisão na igreja. Esse é o trabalho do conselho, essa é a nossa oração. Sobre a salvação, nós temos orado para que a igreja também cresça em número, para que as famílias levem essa mensagem, dizer, olha, a igreja a qual eu frequento, você pode ir lá, porque lá fala a palavra de Deus. Aqui nós não pregamos profetadas, revelações extras bíblicas, promessas infundadas, que você vai ficar rico, você vai ficar milionário, que você não vai ter mais problema. Aqui nós pregamos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é a palavra que transforma. É a palavra que traz fé ao ouvido, que traz esperança, porque o que Jesus está falando aqui, Ele está prometendo
que Ele estaria conosco, que um dia estaremos na glória. Então, nós temos orado para que haja unidade na igreja, para que haja paz, para que haja crescimento numérico, mas também que haja crescimento espiritual, para que haja mudanças. Quanto tempo você conhece o Evangelho? Precisa internalizar esse Evangelho, levar o bom perfume de Cristo para onde nós andamos. Então, quando estávamos conversando sobre isso, eu disse, olha, nós vamos adquirir uma propriedade, qual temos o dinheiro no limite, mas aí há as outras coisas para fazer. Aí dissemos no presbitério, olha, vamos assumir um compromisso, não só nós, porque nós temos famílias nas igrejas, para nós comprarmos o terreno. Você não está pagando o terreno para a igreja, você está pagando para você é a igreja. É esse o sentimento. O que alegra o coração do conselho e, consequentemente, alegra o coração de Deus, há uma lição que diz o seguinte, vamos levantar uma oferta para pagar o terreno, para a construção, para a aquisição. Isso é a finalidade. Mas sabe o que deve motivar o nosso compromisso? É o reino de Deus, é o que Deus espera de mim. A finalidade é lá, mas é a glorificação de Deus, é a minha dependência, a minha submissão, a minha fé. Isso é que mostra que eu sou de Cristo. Eu vou mandar uma oferta para missões. Não, eu vou dar uma oferta para glorificar a Deus. Aí será usado para a missão. Será usado para a construção. É falsa a ideia da contribuição financeira para pagar a luz elétrica, o ar-condicionado. Aliás, está estragado ainda, eu acho. Ou já voltou a funcionar aí no meio? Está quente aí no meio? Mais ou menos? Daqui está compensando, né? Aquele dia, domingo passado, estava muita gente. Vou deixar ele meio estragado aqui para as pessoas valorizar um pouquinho mais. Quando você perde, você valoriza mais. Mas nós fazemos isso, não é para manutenção da igreja, é para a glória de Deus. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele pode prover. Então, o que Deus espera de nós é isso, em 2026. Amém? Então, sabendo o que Deus espera de nós, você pode agora prometer algo para Ele e pedir algo para Ele. Você pode falar com Deus o seu pedido, conversar com Deus, falar, Deus, eu queria isso. Está pronto? Está pronta para você fazer? Deus já tocou no seu coração o que você quer? Alguém aqui lembra o que pediu o ano passado, antes de você orar? Alguém lembra o que pediu? Eu fiz isso lá, foi na associação? Não, não foi. Foi aqui. Alguém lembra o que pediu? Alguém? Você lembra? Amém. Pediu pessoal, o que você pediu para Deus? Então, vou fazer o desafio. Peça, anote num diário, escondido na Bíblia, algum lugar assim, anote o seu pedido. E quando chegar, como nós estamos hoje, no último domingo, no último dia, falar, Senhor, eu que vim aqui te agradecer, não só com a minha presença, mas com culto, com gratidão, com a minha vida, e também com meus bens pessoais. Eu quero ofertar diante de Ti a gratidão que o Senhor fez na minha vida. Você teve prosperidade financeira, agradeça a Deus. Você teve o cuidado da saúde, agradeça a Deus. Ofereça algo a Deus. Então anote o que você vai pedir. E no final do ano que vem, se Jesus não voltar, estejamos aqui fazendo relatório de gratidão, conversando com Deus. Se cumprirmos antes, vamos fazer novamente. E assim, pegarmos o hábito de pedir a Deus. Feche seus olhos nesse instante e ore ao Senhor.